Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Paulo, de Física. Então, bora dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? Nossa segunda aula de Física, nesse segundo bimestre aqui da frente B, tá? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso movimento harmônico simples. E para vocês acompanharem aí, né? Como essa aula é um pouco complicada, eu resolvi dividir ela em duas etapas, né? Essa unidade é muito complicada, eu dividi ela em duas etapas para a gente trabalhar a parte da dinâmica na primeira e a parte da cinemática na segunda aula. Então é isso, vamos lá continuar nossa aula e ver o conteúdo referente à aula de hoje. Bom, então pensando aqui, de onde surgiu a ideia do movimento harmônico simples, né? Onde é que a gente sabe, onde é que a gente descobre que vai ter uma certa oscilação, o movimento vai ficar indo e vindo, né? O corpo vai ter um período, vai ter uma frequência. De onde surgiu essa ideia? Pensando nisso, Galileu, né, ele aprimorou o telescópio, né, existia já o telescópio, não foi ele que criou, ele aprimorou e apontou para o céu à noite. E ele procurou a maior coisa que ele poderia encontrar no céu à noite, né, com esse telescópio. Então, quando ele apontou para o céu, ele achou, na verdade, Júpiter. E aí de Júpiter ele achou também mais quatro pontos que ficavam orbitando ao redor dele. Só que ele ainda não sabia que eles estavam orbitando ao redor dele, né? Então ele olhou, apontou para lá, achou a maior coisa. Qual foi essa maior coisa? Júpiter. Além de Júpiter, ele encontrou alguns pontinhos assim próximos dele. Só que o que ele não entendia é que ele via que tinha um objeto, né, que estava ao redor de Júpiter, que ora parecia longe e pequeno, ora próximo e maior dele de um lado, aí depois ele sumia e depois aparecia no outro lado. Próximo e grande, e depois ele aparecia longe e pequeno. E nisso ele ficava indo para um lado e para o outro, aparecendo grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno, de um lado e de outro. E nesse meio termo ele também sumia em algumas épocas. Isso, claro, ele fazendo essas observações ao longo de vários meses, né, vários anos. Então, olhando isso, na verdade, ele estava vendo as luas de Júpiter, né? Sendo que ele descobriu quatro: Calisto, Io, Europa e mais uma agora que eu não estou lembrado o nome, me perdoe. Mas enfim, ele descobriu lá as luas, né? E aí então ele ficou, poxa, mas eu sei que ele fica indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Como é que eu posso? Qual é o tipo de movimento que vai me permitir fazer algumas previsões a respeito disso? Qual é o tipo de movimento que pode me ajudar a entender esse corpo aparecendo de um lado e aparecendo do outro? Então, para Galileu, ele via mais ou menos uma situação dessa. O corpo ia de um lado e do outro de Júpiter. Para ele é como se fosse isso daí, assim, mais ou menos, né? Então ele aparece de um lado, aparece do outro. Aparece de um lado, aparece do outro. Isso em linha reta, né? Aparece de um lado, aparece do outro. Então é como se ele estivesse fazendo isso daí. Ao longo do que Júpiter está se movimentando, o corpo também está se movimentando ao redor dele. Então ele procurou o melhor elemento que pudesse ajudar ele nesse movimento, a entender esse movimento. Então ele viu que o movimento circular, né, o movimento da órbita, era semelhante ao movimento com que ele estava vendo quando ele apontava lá para Júpiter. Né? Então esse movimento circular que ele faz bem aí, que a Lua está fazendo ao redor de Júpiter, né? O movimento da órbita é um movimento circular. Então a ideia do movimento harmônico simples vem do movimento circular também. Né? Então a gente pode abordar um tema e abordar o outro de forma que eles se ajudem a fazer algumas previsões, por exemplo. Então, bora lá. Então, olhem só esses dois exemplos que eu estou dando aqui para vocês. A cada oscilação que essa mola faz nessa primeira imagem bem aí, a gente vê que essa bola que está andando em círculo ao redor no lado dela dá uma volta completa. Então, olha só. Cada vez que a bolinha vai lá em cima, vem aqui embaixo e volta lá para cima de novo, essa bolinha está dando uma volta completa nesse círculo. Tanto nessa primeira imagem quanto na segunda. Para cada volta que a bolinha vermelha está dando nessa segunda imagem bem aí, né? Para cada volta nessa circunferência que ela está dando, a gente vê que essa mola azul, né, esse bloquinho azul bem aí, ele faz uma oscilação completa. Então ele sai de um ponto, vai no outro lado e volta para esse mesmo ponto, como a gente pode estar analisando.
Então essa é a ideia do movimento harmônico simples. É como a gente pode estar fazendo algumas previsões e algumas análises também. Então toda vez que a gente tem um movimento circular e a gente vai dizer que é um movimento circular uniforme, né? A gente vai ver que essa bolinha vermelha que está andando bem aí, ela tem uma velocidade constante. Se ela tem velocidade constante, ela faz um movimento circular e uniforme. E ele pode ser análogo a esse movimento harmônico simples que a gente está vendo bem aí. Então bora lá ao que interessa de verdade a respeito do movimento harmônico simples. Eu só queria que vocês entendessem, né, que o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme, eles são análogos. Então a gente usa um para explicar o outro e agora a gente vai estudar a parte da cinemática que está envolvida no movimento harmônico simples. É muito importante que vocês saibam que a gente pode associar o movimento harmônico simples ao movimento circular e uniforme. Bom, então já que a gente aprendeu como é que funciona esse movimento, né, qual a relação do movimento circular com o movimento harmônico simples, bora lá para a parte que interessa, né, a parte cinemática, a parte do cálculo que vocês gostam tanto. Então olha só, imagina aqui que a gente tem essa bolinha vermelha aí nesse círculo e ela fica andando em círculos e fica andando em círculos. A gente já viu que ela tem uma relação com o movimento que essa bolinha em vermelho nesse eixo X bem aí embaixo, né, vai ter. Então para cada volta que essa bolinha vermelha dá no círculo, essa bolinha aqui embaixo no eixo X vai e volta, né? Ela completa uma oscilação. Então ela sai de um ponto, chega até o outro e volta para o mesmo ponto. Beleza. Olhando no movimento circular, para a gente determinar a posição dessa bolinha aí, ela é muito fácil, né? Já que ele anda com movimento uniforme, no movimento circular uniforme, a gente acha a posição dessa bolinha através desse ângulo aí, né? A partir desse ângulo, então. Quando a gente pensa no movimento uniforme, eu posso determinar a posição final, né? Através da equação da posição, que é S é igual a S0 mais VT. Só que quando a gente fala do movimento circular, a gente está trabalhando com ângulo. Então, em termos de ângulo, a gente trabalha lá, φ é igual a φ0 mais ômega-t, sendo que ômega é a velocidade com que ele anda. Então, olhando nesse círculo bem aí, essa bolinha que está andando nesse círculo, né? A gente tem uma certa velocidade, que ela permanece constante, o valor dela, né? Durante toda essa trajetória. E também surge uma aceleração centrípeta aí para o centro, né? Aquela aceleração centrípeta, ela aparece quando um móvel faz uma curva, anda em círculos e tudo mais, né? Beleza. Então, quanto ao movimento que essa bolinha está fazendo em círculos aí, para eu achar é muito fácil, né? Eu tenho todas essas relações. Mas para eu achar a posição que essa bolinha vai ter, né, a sombra dela vai ter nesse eixo X, já é um pouquinho mais complicado. Porque eu não posso determinar a posição dela simplesmente olhando para ela. Eu tenho que ter algumas informações para poder determinar essa posição. Então, olha só. Essa bolinha projetada aí no eixo X, aqui, essa linha reta aí embaixo, a gente vê que ela está entre o ponto 0 e o ponto A mais. Só que eu não sei exatamente aonde ela está, né? Ela está entre eles, mas eu não posso te dizer aonde. Mas eu tenho como descobrir. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, pensando nesses pontos A positivo e A negativo que a gente tem bem aí, né? A gente constata o quê? Que esses vão ser o ponto de maior amplitude que essa bolinha vermelha projetada nele, né? Nesse eixo X, vai conseguir alcançar. Então, ela vai sair desse ponto de equilíbrio zero que tem bem aí, e ela vai chegar no máximo até esse A positivo e no máximo até esse A negativo. Sendo que do ponto de equilíbrio para frente a gente tem o que é o movimento que a gente considera positivo, porque está andando para frente da nossa trajetória, né? E o de 0 até menos A é um movimento que seria negativo, porque ele se movimenta na parte que a gente considera negativa da nossa trajetória. Então basicamente é isso. Bora lá descobrir a posição desse cara nessa situação bem aí. Então como é que eu acho a posição desse cara? Eu tenho que trabalhar com o vetor, né? Então, olha só, eu projeto uma linha reta ali do centro da minha circunferência até o ponto de equilíbrio, né? E eu sei que a distância que ele está, né? A posição que ele se encontra, vai ser a distância entre esse ponto de equilíbrio até onde ele está, que está representado por essa setinha bem aí, o nosso vetor posição, né? Agora eu vou levar essa setinha lá para cima, olha só, e a mesma seta, né? Só muda que daqui de baixo eu coloquei ela lá para cima. Não tem problema a gente fazer isso com vetor. A gente falou isso na aula de vetores, né? E essa distância entre esse ponto de equilíbrio e essa linha projetada bem aí, né? Essa bolinha onde ela é projetada
no eixo x é o que a gente chama de posição, é onde ela se encontra no eixo x, no nosso movimento harmônico simples, né? E a gente vai ver que esse x ele vai ser positivo, por quê? Porque ele se encontra entre o zero e o A positivo, né? E ele se encontra, na verdade, na parte que a gente considerou como positivo da nossa trajetória. Então, portanto, a posição ela é positiva nesse caso bem aí. Então, como é que eu acho o valor dessa posição? Ou como é que eu acho o valor desse x bem aí? Olha só, se vocês prestarem atenção, a gente formou um triângulo entre esse cateto x, o nosso raio, que esse raio é a própria amplitude, né, onde o ponto máximo onde essa bolinha vai conseguir chegar, né, e ele tem um certo ângulo aí entre esses dois componentes. Como é que eu acharia, por exemplo, o valor dessa posição x? Bom, lembrando um pouco aí das relações do triângulo, né, da nossa geometria, a gente vê que a gente pode descobrir a posição x através da função cosseno, né? Porque a função cosseno ela me diz o seguinte, que o cosseno ele é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se a gente olhar para esse triângulo que está sendo formado bem aí, a gente vê que o cateto que é adjacente, aquele cateto que é junto ao ângulo, é o nosso cateto x, né? É a nossa posição x. Já a hipotenusa a gente vê que vai ser o raio, né? E esse raio agora a gente vai chamar de amplitude, que é o ponto máximo onde essa bolinha vai conseguir chegar. Essa bolinha só vai conseguir chegar até o ponto A mais e o ponto A menos. Disso ela não passa, né? Então, beleza. O cosseno do ângulo φ, então, é x sobre A. Como eu quero x, o valor dele, eu tenho que isolar ele. Então, esse A que está dividindo, eu passo multiplicando. Então, olha só, para eu determinar essa posição onde essa bolinha se encontra aí, em determinados instantes na minha trajetória, né, eu tenho que considerar o A, que é a amplitude do movimento, né, ponto máximo que essa bolinha pode chegar, vezes o cosseno do ângulo φ, ou seja, o cosseno do ângulo entre essa bolinha aí e o nosso eixo de trajetória x que a gente está vendo bem aí, tá bom? Então, de acordo com os ângulos que essa bolinha vai ocupando, ela vai ter uma determinada posição no nosso eixo x. Beleza. Outra pergunta que surge, então, é descobrir a velocidade desse cara no movimento harmônico simples, né? Nesse movimento que ele vai fazer de vai e vem bem aí no nosso eixo x. Como é que eu acho a velocidade com que ele vai se movimentar? No nosso movimento circular uniforme, a gente acha essa velocidade circular, né, através do valor desse vetor de velocidade circular que a gente tem bem aí. Mas para a gente descobrir a velocidade que ele vai ter ao longo do eixo x, a gente teria que projetar também essa própria velocidade no nosso eixo x. Então, olha só, a gente vai projetar o valor dessa velocidade no nosso eixo x, desse jeito que apareceu bem aí. Então, essa velocidade que está aparecendo aí para vocês agora, ela é a velocidade que determina com que velocidade, claro, essa bolinha vai estar andando no nosso eixo x, indo de mais A até menos A, por exemplo. Então, olha só, como é que eu faço para achar o valor dela? A gente pode formar um triângulo, que nem vocês estão vendo bem aí, e a matemática me permite dizer que esse ângulo entre a velocidade circular, né, dela e essa linha pontilhada é o mesmo ângulo φ que tem entre o raio e a minha posição x. Né? Por semelhança de triângulos, a matemática me permite fazer isso. E como é que eu acho, então, o valor dessa velocidade nova que apareceu para a gente bem aí? Eu posso achar ela através da função seno, tá, gente? E a função seno, ela te diz o seguinte, que o seno do ângulo φ, ele é, nesse caso o ângulo φ, né? Ele é igual a quem? O cateto oposto dividido pela hipotenusa, sendo que o cateto oposto é essa velocidade nova que apareceu para a gente, e a hipotenusa é a velocidade circular que a gente tem no movimento uniforme e circular. Então, beleza. Se vocês repararem também, eu coloquei o valor dessa velocidade nova que apareceu para a gente negativo. Mas por que eu coloquei o valor dela negativo? Porque se vocês olharem para onde ela está apontando, e vocês olharem o nosso eixo x, né, ela aponta para o lado contrário ao que eu adotei como minha trajetória. Né? Ela aponta para o outro lado. Então, a minha trajetória vai de 0 até mais a, né, como positivo, e de 0 até menos a como negativo. E essa velocidade está apontando para o lado que é negativo. Dessa forma, essa velocidade ela também é negativa. Como eu quero ela, eu tenho que isolar ela. Quando eu vou isolar ela, eu vou ver que essa velocidade ela vai ser igual à velocidade circular, essa que está apontando lá para fora, tangente à nossa trajetória, vezes o seno do ângulo φ que a gente tem bem aí, né? Entre a velocidade circular e essa linha
essa linha pontilhada que a gente acabou de fazer. Beleza, então já achei a velocidade. Por último, eu tenho que achar a aceleração. Então, como é que eu acho o valor dessa aceleração? Semelhante ao que eu fiz com a velocidade, eu vou projetar o vetor aceleração, né, no meu eixo x. Quando eu faço isso, surge uma aceleração, como a gente está vendo, e essa aceleração é responsável pelo movimento dessa bolinha indo de mais a até menos a também. Como a gente vê, forma um triângulo, e por semelhança de triângulos, eu também posso afirmar que o ângulo entre a aceleração centrípeta e essa aceleração que surgiu bem aí, essa que vai ser linear, que vai fazer essa bolinha andar para um lado e para o outro, né? Ela também tem um ângulo φ, como vocês podem ver. Então, para determinar essa aceleração bem aí, essa nova aceleração que surgiu para a gente, eu uso o cosseno também, a função cosseno. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Sendo que o cateto adjacente é o cateto que está junto ao ângulo, e nesse caso a nossa aceleração, e a hipotenusa é a própria aceleração centrípeta. Galera, a mesma coisa com a aceleração. Ela aponta contra a trajetória que eu aprendi. Que eu adotei, desculpa. Se ela aponta contra a trajetória que eu adotei, então essa aceleração ela é negativa. Quando eu for isolar essa aceleração, eu vou ver que essa aceleração, que vai fazer essa bolinha ficar andando de um lado para o outro no seu movimento de vai e vem, né? Ela vai ser igual a menos a aceleração centrípeta vezes o cosseno do ângulo φ. Então essa é a parte da cinemática que vai contar para a gente aqui no nosso movimento harmônico simples. Então, como a gente detalhou aqui, a gente pode achar a posição, a velocidade e a aceleração através dessas relações bem aí, que a gente está vendo, né? Nós acabamos de definir essas relações. Só que a gente precisa lembrar de algumas coisas do movimento circular, que a gente já estudou também, né? Nas séries anteriores. Então, olha só. Estou te lembrando uma coisa, que a velocidade no movimento circular ela é igual a ômega vezes r, sendo que ômega é a velocidade angular e r é o raio, né? Só que nós vimos e acabamos de deduzir que o raio ele é igual à amplitude, né? O ponto máximo que aquela bolinha vai ficar andando para um lado e para o outro. A gente definiu isso no tópico anterior. Então, a velocidade, a gente pode dizer, né? A velocidade no movimento circular, a gente pode definir ela como ômega A, né? Ômega é a velocidade angular e A é a nossa amplitude. A aceleração centrípeta, a gente também pode dizer o seguinte, que ômega ao quadrado vezes r é igual a essa aceleração centrípeta no movimento circular, né? A gente já definiu isso também nas aulas anteriores. Então, olha só. Se o raio é igual a amplitude, essa aceleração centrípeta aí vai ficar igual a ômega ao quadrado vezes a. A única coisa que eu estou mudando aqui nessas relações que vocês já não se esqueceram com certeza, é que eu estou transformando o raio em amplitude, porque eles têm o mesmo valor. E por último, né, o nosso φ, como eu falei também anteriormente, a posição, né, o ângulo, no caso, vai depender do ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo, como a gente está vendo bem aí. Então, né, a gente, de outra forma que as pessoas costumam colocar bastante aqui no movimento harmônico simples, eu só simplesmente mudei a posição lá. Em vez de ser φ0 mais ômega-t, eu coloquei primeiro ômega-t vezes φ0, mais φ0, desculpa. Mas é a mesma coisa, não, só inverti as ordens. Então, bora lá substituir. Onde tem velocidade circular, né, a gente vai colocar ômega A. Onde tem aceleração centrípeta, a gente vai colocar ômega ao quadrado vezes A. E onde tem φ, a gente vai colocar ômega-t mais φ0. Então, bora lá para a nossa posição. A minha posição ela vai ficar da seguinte forma. A posição lá, essa primeira fórmula, diz que a amplitude, que a posição x, no caso, é igual a amplitude vezes o cosseno de φ. Só que eu já vi que φ é igual a ômega-t mais φ0. Então, onde tem o φ, eu vou colocar essa expressão. Então, a minha posição final vai ficar dessa seguinte forma. Eu posso achar a posição que aquela bolinha vai se encontrar no movimento daquele vai e vem que ela vai ter, né? Na parte positiva ou na parte negativa, através dessa equação bem aí, em que x é igual a amplitude vezes o cosseno de ômega vezes t mais φ0, sendo que ômega, mais uma vez, é a velocidade angular.
Já quando a gente está trabalhando com a velocidade, aonde tem, né, a velocidade. Então, olha só. Lá na velocidade a gente tem o velocidade centrípeta. Só que a gente já viu, acabou de ver que a velocidade centrípeta ela é ômega vezes A. Então, onde tem a velocidade centrípeta, eu vou colocar ômega vezes A. Dessa forma, a fórmula final para eu descobrir a velocidade com que essa bolinha faz esse movimento de vai e vem depende de menos ômega vezes A, que é a amplitude, vezes o seno do ângulo φ do ômega t mais φ0, né? Então a minha velocidade ela é definida dessa seguinte expressão bem aí. E por último, aceleração, né? A gente vê que a minha primeira expressão de aceleração ela tem menos AC, sendo que AC é quem? É a minha aceleração centrípeta. E a minha aceleração centrípeta, eu mostrei para vocês que ela vale ômega ao quadrado vezes A. Então, onde tem aceleração centrípeta, eu coloco ômega ao quadrado vezes A, né? E ela também é o cosseno de φ. Só que φ a gente acabou de determinar que é ômega t mais φ0. Então, a minha expressão fica dessa forma. Só que mais ainda, eu sei que, olhando para a minha fórmula da aceleração, eu vejo que A vezes o cosseno de ômega t mais φ0 é igual à minha posição, é igual ao meu x. Então eu posso determinar que a aceleração que vai ser feita nesse movimento de vai e vem é igual ao negativo da velocidade angular, né, o nosso ômega ao quadrado, vezes a posição x. Então, se eu descobrir a posição x, para eu descobrir a aceleração, basta eu pegar mais a minha velocidade angular ao quadrado e multiplicar pela minha posição, que eu já descobri. Então, gente, por hoje é basicamente isso. Estudem aí bastante para a próxima aula, né? Para a gente botar os conteúdos em dia. Resolvam as atividades que eu coloquei para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.